Caríssimos, quando o palestrante aceita o convite para vir conosco à nossa casa e ele é de outro estado, a gente faz uma breve leitura do seu currículo, o que é o que acontece hoje. O Wellerson Santos é trabalhador atuante no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, Minas Gerais, bem como voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho na África com crianças órfãos e vulneráveis. Aos 17 anos, realizou a sua primeira palestra pública na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, e em 2017 está completando 24 anos de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tem mais de 20 livros publicados, entre obras mediúnicas e de entrevistas. Muitas delas estão disponíveis lá embaixo na nossa biblioteca e ele vai estar autografando no final. Então, hoje conosco o nosso companheiro Wellerson Santos com o tema Sob a Luz do Evangelho. Caros amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Logo no final do século XIX, início do século XX, na Alsácia, iria nascer um homem que poderia revolucionar o mundo através do seu exemplo. Teve a oportunidade de renascer em uma família protestante que seguia as tradições de Martinho Lutero, trazendo para a intimidade do lar o Evangelho de Jesus. Desde muito jovem, ele apresentou tendências para a música. Era um exímio tocador ao piano, principalmente aquelas melodias referentes a Johann Sebastian Bach. Rapidamente tornou-se conhecido em toda a região, mas ainda na sua adolescência, ingressando para a igreja junto da sua família, tornou-se pastor. Quando abria a sua boca e falava do Evangelho de Jesus, contagiava os corações, levando a profundas reflexões. Albert Schweitzer, com 30 anos de idade, já era conhecido em toda a sua região. Valoroso e estudioso do Evangelho de Jesus, em particular uma mensagem trocava profundamente a sua alma, quando nas anotações da Bíblia Sagrada, ele lia a frase: quem quer possuir a vida, perdê-la, mas aquele que por amor de mim a perder, este a possuirá. Ele desejava entregar-se de corpo e alma, para que o Cristo pudesse falar por meio não apenas das suas palavras, mas as suas atitudes. O que iria modificar a vida daquele homem iria se dar, entretanto, por volta do ano de 1905, quando logo após o culto na igreja, ele foi à casa de alguns amigos, como é muito comum nas igrejas evangélicas. Logo após os seus encontros nos grandes templos, eles fazem células na casa dos familiares para continuarem estudando a Bíblia Sagrada. E naquela noite em especial, em que todos estavam ali reunidos, logo depois do estudo do Evangelho, à hora do lanche, Albert Schweitzer viu no centro da sala, sobre uma mesa de vidro, uma revista que lhe chamou muita atenção. E quando ele começou a folhear aquelas páginas, ele se deparou com uma reportagem que criou dentro do seu coração uma força que ele não sabia compreender.
Havia ali uma reportagem falando a respeito de uma ONG que realizava um trabalho em Lambaréné, na África, cuidando de pessoas necessitadas. A ONG solicitava o auxílio, especialmente de médicos, que quisessem se dedicar a ir para o Gabão, para ali cuidar de homens, mulheres e principalmente de crianças. E Albert Schweitzer, que já estava com seus 30 anos de idade, ele decide ingressar na faculdade de medicina para se tornar médico e ir para a África para ajudar os irmãos necessitados. E realmente, com muito desvelo, ele entregou-se aos estudos, tornou-se doutor e logo depois de formado, foi então para o Gabão, em Lambaréné, para realizar as suas atividades. Possuía algum dinheiro guardado e seria com esses recursos financeiros que ele levaria os medicamentos e tudo aquilo que fosse necessário para os atendimentos. Mas o que Schweitzer não poderia entender é que quando chegou no Gabão, especialmente naquela cidade, a realidade era bem diferente daquela exposta na reportagem da revista que ele havia lido anos atrás. Era bem pior a realidade. A miséria, a dor, o sofrimento. E para nós termos uma ideia, ele começou a realizar os atendimentos dentro de um galinheiro. Ali, ele fez o seu consultório. Atendia todos aqueles que lhe buscavam. Filas imensas à porta do galinheiro. Era o doutor branco que chegava para trazer alívio aos corações. Porque não apenas levava o conforto por meio dos medicamentos, mas também levava a mensagem que repletava a alma. Como pastor protestante, muitas vezes ele trazia à luz o Evangelho para poder clarear aquelas consciências. Mas como seria natural, com o passar do tempo, o dinheiro foi acabando e como não tinha mais recursos, o que fazer para continuar realizando o seu trabalho? A ONG também não tinha recursos financeiros para poder sustentá-lo ali. Foi quando Schweitzer teve uma brilhante ideia. Voltar do Gabão para a Europa. E como ele era o exímio tocador de bar, iria fazer grandes concertos, cobrando ingressos para os espetáculos, e com dinheiro ele poderia retornar àquela região para realizar as suas atividades. E foi assim que Albert Schweitzer ficou conhecido mundialmente, como pastor protestante que acendeu luzes por onde passou, porque deixou que o Evangelho pudesse iluminar o seu coração. No ano de 1952, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E em 1965, ele retornou à pátria espiritual, legando para todos nós grandes exemplos. Mas durante a sua existência aqui na Terra, nos seus sermões e discursos que realizou, pelas cidades pelas quais passou na Europa, com seus shows, uma frase ficou imortalizada, que diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Essa frase, dita por Albert Schweitzer, ela será trabalhada mais tarde pelo Espírito Fritz Scheinin, por nosso intermédio,
em um livro que ele intitulou Sob a Luz do Evangelho, que é justamente o tema da nossa palestra da noite de hoje. Sob a Luz do Evangelho é um livro onde o benfeitor espiritual tomou emprestada 100 frases de pensadores da humanidade, do campo da filosofia, da ciência e da religião, fazendo a ponte de ligação com o Evangelho de Jesus e também com a doutrina espírita. E uma das frases comentadas no livro, a mensagem de número 3, é justamente a frase de Albert Schweitzer, onde Friedstein intitula a mensagem como contágio salutar. Ele vai nos dizer que na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, todos nós recebemos influências positivas e influências negativas. Todos nós, de uma maneira geral, somos influenciados pelo meio em que nós nos encontramos, pela mídia, pelos nossos familiares, pela nossa religião. Desde as pequeninas coisas que às vezes não parecem ter significado, até aquelas que dizem respeito ao nosso comportamento. Quantas vezes nós vamos nos preparar para uma festa social, um casamento, uma formatura, uma festa de família. Colocamos então uma roupa e ao chegar na sala, quando o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho nos vê com aquela roupa e diz, mas vai com essa roupa, nós corremos e tiramos. Porque o importante é que o outro está pensando da roupa que nós estamos vestindo. Por mais que nós estejamos nos sentindo bem com aquela vestimenta, mas o que nos importa mesmo é o que as pessoas vão dizer. Aliás, dizem os psicólogos, que nós não vestimos para nós, nós vestimos para os outros. E se nós fizermos uma leitura na história da humanidade, nós vamos perceber que em todos os momentos, em todas as eras, o homem influenciado, ele tomou atitudes positivas ou atitudes negativas. Quando o homem de Nazaré foi levado ao pretório para ser julgado por Pôncio Pilatos, e ele então perguntou, o representante de César, o que deveria fazer com aquele homem que estava ali, atado a cordas, um carpinteiro que era chamado Rei dos Judeus. Foi uma voz que se levantou no meio da multidão: crucifiquem-no, crucifiquem-no, contagiando a todos os demais que estavam ao seu entorno, fazendo com que a multidão pudesse vociferar e levar então o mestre dos mestres ao madeiro da cruz. Mas por outro lado, na década de 60, quando os jovens se reuniram na praça de Woodstock, milhares de jovens, e durante 3 dias consecutivos vivenciaram a bacanal, que era a experiência do sexo corrompido, sexo, drogas e rock and roll, foi um jovem entre eles que se levantou para recordar-se de Jesus, convidando aqueles que ali se encontravam para que pudessem fazer a ópera que ficará conhecida mais tarde como Jesus Cristo Superstar. Porque em todos os momentos da nossa convivência, nós vamos sofrendo esse contágio, essa influência que se dá por meio do nosso exemplo. Hoje a grande dificuldade que nós estamos vivenciando dentro da nossa família, na educação com os nossos filhos, se dá justamente por causa disso. Nós desejamos que os nossos filhos tenham um comportamento que nós não temos.
A mãe e o pai dizem para o seu filho: nunca minta para o papai, nunca minta para a mamãe. Qualquer coisa que fizer de errado lá fora, nos conte. É melhor você nos contar do que nós sabermos por terceiros. E daí a pouco o telefone toca e a mãe diz para a criança: se for fulano de tal, diz que eu não estou. É um paradoxo. Ensinar a criança a falar a verdade, mas demonstrando a mentira. Porque é muito fácil a teoria, quando ela é passada através das palavras. Mas o grande desafio que todos nós temos é colocar em prática. Por isso que Madre Teresa de Calcutá, a pequenina grande freira, em uma outra frase que ficou também marcada na história, vai nos dizer que as palavras, elas comovem, mas são os exemplos que arrastam. Jesus tornou-se o mestre por excelência, porque ele vivenciou todos os seus ensinamentos. Ele demonstrou que é possível nós acendermos na luz do nosso coração o perdão, o amor aos nossos inimigos, a caridade sublime, para que assim na convivência do dia a dia possamos despertar as qualidades e virtudes que nós já trazemos intrínsecos dentro do nosso ser. A todos os instantes, dessa forma, nós sofremos essas influências externas, internas, influências espirituais. A doutrina espírita vai nos ensinar, através do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questionou as entidades venerandas, se o homem aqui na Terra pode ser influenciado pelos espíritos, e eles respondem: muito mais do que vós imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Mas essa frase dos benfeitores espirituais, muitas vezes é tomada ao pé da letra por nós. E queremos transferir a responsabilidade dos nossos atos para os espíritos. Se por acaso dentro da nossa casa um copo cai e quebra, nós dizemos que são os espíritos. Se nós tropeçamos na rua e caímos, dizemos que são os espíritos. E caímos no absurdo, porque para que um espírito ou qualquer outra pessoa consiga influenciar na nossa vida, é necessário que nós permitamos. Ninguém pode nos influenciar se nós não deixarmos. Daí a necessidade de, no nosso dia a dia, nós fortalecermos o nosso coração, tendo determinação nas estradas que vamos caminhando, para que possamos encontrar a plenitude. Mais à frente, o benfeitor espiritual Fritz Schein, ele vai nos trazer uma outra frase que foi dita por um grande jornalista, filantropo, também cientista e inventor, conhecido com o nome de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele teve a ocasião de dizer: se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. A princípio, quando nós escutamos essa frase, ela parece muito pessimista. Uma visão muito acanhada de Franklin, dizendo que se os nossos desejos forem alcançados da forma que nós desejarmos, nós vamos ter muitas aflições. Mas quando nós vamos fazendo uma análise mais racional, nós vamos percebendo que, em verdade, muitas vezes isso se dá. Porque nem sempre aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, é o melhor para a nossa vida. Às vezes nós ansiamos por algo, acreditando que aquilo vai nos trazer felicidade, mas em verdade
vai nos trazer maiores dificuldades. Deus nos dá a cada um segundo as nossas obras. É óbvio que na nossa caminhada, nós podemos e devemos ter sonhos, ter ambições, ter desejos, inclusive no campo material, porque o sonho de ter a casa própria, de ter o carro que nos faz locomover, hoje com os aparatos tecnológicos, a vontade de ter um meio que nos faz comunicar com o mundo, nada disso nos é proibido, desde que não comande a nossa vida. Desde que nós não coloquemos nas mãos dessas conquistas exteriores a nossa felicidade. Diz o poeta Vicente de Carvalho, um poeta brasileiro, que a felicidade é um pomo, que nós pomos sempre onde não nos encontramos. Eu só serei feliz se, eu só serei feliz quando. E quando nós alcançamos aquilo que desejávamos, já não tem significado algum. Porque agora nós desejamos outra coisa. Isso é uma herança que nós trazemos da Grécia Antiga. Quando os filósofos nos diziam, especialmente Epicuro, que a felicidade é ter. Porque quem tem goza, e quem goza é feliz. Mas será? Será que realmente quem possui muito é feliz? Há pessoas milionárias que são profundamente infelizes. Dariam todo o dinheiro que têm para salvar a vida de um filhinho que está com uma doença dita incurável, que a medicina não encontra a solução para a sua dificuldade. Além do que, muitos de nós somos escravos daquilo que temos. Pessoas que têm muito, geralmente têm medo de fazer amizades, porque acham que os amigos estão interessados no que possuem. Pessoas que vivem vigiadas 24 horas, cujos filhos não têm liberdade, porque podem ser sequestrados. São pessoas que vivem embotadas dentro de si mesmas. E o pior, quando nós somos escravos daquilo que não temos, ansiosos por alcançar. Então essa labuta diária, ela vai nos frustrando, vai nos trazendo dificuldades interiores, vai nos trazendo infelicidade. Mais tarde, na filosofia grega, um outro filósofo que foi considerado também pessimista, chamado Diógenes, ele foi contra Epicuro e disse que felicidade é não ter nada, porque tudo que a pessoa ganha fica feliz, já que não tem nada mesmo, uma lembrancinha que ganha fica feliz. Mas será? Será que realmente a pessoa que não tem absolutamente nada na vida, que vive na mais profunda miséria, que vê os seus filhos definhando a fome, podem ser felizes? Foi Sócrates então que se levantou, 400 anos antes de Jesus, para nos dizer que a felicidade não é ter e nem é deixar de ter as coisas. Que a felicidade, ela se encontra dentro de nós. São as possibilidades que Deus nos oferece e nós sabemos aproveitar para direcionar os nossos caminhos, para multiplicar os talentos que nós recebemos. Essa é a proposta da reencarnação, para que nós possamos pouco a pouco, burilando o nosso ser, aprender a lidar com as facilidades, mas também com as dificuldades do mundo terreno. Thomas Jefferson, que foi um político, ele também disse uma frase: não é a riqueza nem a pompa, mas são a tranquilidade e a ocupação
que dão felicidade. Essa frase de Thomas Jefferson, ela corrobora com os ensinamentos que os benfeitores nos trouxeram também em O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, ele questiona as entidades qual era o conceito de felicidade. E eles nos dizem que 3 são as posturas que levam o homem a ser feliz: a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Estes 3 itens, se bem vivenciados dentro de nós, eles vão realmente despertar na intimidade do nosso coração essa felicidade tão sonhada. Quando nós estamos bem conosco mesmo, porque realizamos aquilo que precisávamos na hora certa, quando nós percebemos que aquilo que temos é o necessário para a nossa caminhada, que muitas vezes nós vamos em busca do supérfluo, e é por isso que nós sofremos. Antoine Saint-Exupéry, na Boca do Pequeno Príncipe, ele já dizia isso: o essencial é invisível aos nossos olhos. E a fé no futuro, que é a certeza de que hoje nós estamos semeando para amanhã colher. Se hoje nós estamos insatisfeitos com a nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade de poder semear novas sementes, para que os frutos do porvir, eles sejam saudáveis, sejam doces e possam nos trazer realmente a alegria de viver. A alegria de viver é algo que nós precisamos despertar dentro do nosso coração. Foi por isso que Charles Chaplin, o notável comediante do cinema mudo, certa ocasião disse uma frase que também está comentada no livro Sob a Luz do Evangelho: um dia sem rir é um dia desperdiçado. E é bem verdadeira essa frase, porque na década de 60, os cientistas e estudiosos, eles descobriram que quando nós sorrimos, quando nós temos alegria, nós jogamos na nossa corrente sanguínea enzimas que causam bem-estar e trazem inclusive a saúde. A Universidade de Boston fez uma pesquisa científica extraordinária. Pegou diversos pacientes com várias doenças e dividiu-os em 2 salas de cinema. Em uma das salas, eles passaram filmes de terror, de sexo e dramas. E na outra sala de cinema, eles passaram filmes altruístas e comédias. Quando terminou a exibição, foi então medido o sangue de todos aqueles que assistiram. E eles puderam constatar que aqueles que haviam assistido os filmes de altruísmo e de humor haviam desenvolvido uma defesa imunitória maior do que aqueles que assistiram filmes de terror, drama e de sexo. O sorriso, ele nos traz uma energia vitalizante. A revista Veja realizou uma pesquisa a respeito do sorriso e demonstrou que o sorriso retarda o envelhecimento, que o sorriso nos deixa mais bonitos, porque quando nós somos carrancudos e mal-humorados, ficamos fechados e afastamos as pessoas de nós. Costumamos dizer que existem 2 tipos de pessoas: os ajunta bolinho e desmancha bolinho. Os ajunta bolinho são as pessoas agradáveis, as pessoas que nós queremos ficar perto, as pessoas que quando nós chegamos na casa espírita, depois da reunião, queremos conversar, trocar ideias. O desmancha bolinho não.
Desmancha bolinha é quando são os amigos reunidos e a pessoa chega, todos olham, já estamos de partida, não é? Até logo. Que pena que você chegou agora, já estamos indo. Desmancha tudo que chega, porque sempre está de mau humor, está reclamando porque está quente, está reclamando porque está chovendo, está reclamando porque está frio. Nunca tem uma palavra de bom ânimo. E a alegria que se manifesta no sorriso não é o esgar, a gargalhada. Porque a gargalhada, ela também é conflito. A gargalhada, a pessoa se esconde atrás do sorriso falso para poder escamotear a sua dor. Nas reuniões mediúnicas, as casas espíritas, geralmente os espíritos que estão empedernidos no mal, eles se manifestam gargalhando. Porque eles estão com a sua dor profunda e querem esconder. E à medida que o dialogador vai apontando, vai conversando, vai mostrando luzes, o espírito deixa cair a sua máscara e chora aos borbotões. Justamente porque não estava verdadeiramente feliz. Escamoteava a sua dor por trás da gargalhada. Os benfeitores espirituais sempre disseram da necessidade de nós demonstrarmos a alegria de viver. Mas às vezes nós temos tanta dificuldade de colocar nos lábios um sorriso, principalmente nos templos religiosos. Nós que somos espíritas, às vezes nós ficamos com medo de sorrir. Porque se a pessoa chegar sorrindo muito na casa espírita, está obsidiada. Então a pessoa fica com vontade de rir, mas não ri. Há um verbo na Bahia que diz gugunar. A pessoa, ela ri para dentro, fica sacudindo o corpo, doida para rir, mas não ri, porque tem medo. Quando nós sorrimos numa palestra pública, por exemplo, os benfeitores trabalham os recursos em nosso favor. É claro que a palestra, ela não deve ser uma comédia, um circo, onde nós ficamos apenas sorrindo. Mas a picada do bom humor é bom, porque nos causa esse bem-estar. Saímos melhores do que chegamos. Chico Xavier, o médium de Pedro Leopoldo, e também de Uberaba, adorava contar os seus causos, as suas histórias, às vezes engraçadas, para que as pessoas ao entorno pudessem sorrir. Certa ocasião ele narrou que, morando em Pedro Leopoldo, ele começou a receber uma visita nas reuniões públicas de um casal que vinha da zona rural. Era um local muito distante, o casal vinha a cavalo, e quando chegavam, às vezes a reunião terminava muito tarde, eles tinham que retornar para casa para no dia seguinte trabalharem cedo na lavoura. E um dia o Chico, depois de alguns meses, disse: eu tenho observado que você sempre tem vindo à nossa reunião. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Ao invés de vocês virem à casa espírita, o que vocês acham de eu ir à casa de vocês? E nós fazemos o culto cristão no lar. O que vocês acham? Imagine Chico Xavier participando do culto no lar na nossa casa, quem é que não desejava? E a família ficou muito entusiasmada. Acreditou mesmo que o Chico não iria, mas na hora marcada e no dia, lá estava o Chico. O casebre onde eles moravam, muito simples na zona rural, estava superlotado. Toda a vizinhança veio para o culto no lar. E o Chico instaurou ali aquela movimentação. Toda semana ele ia à casa daquele casal realizar o culto. E o trabalho foi se fortalecendo de tal forma que eles resolveram fazer uma casa espírita na zona rural, ao lado da casinha daquele casal. E depois de 2 anos de trabalho, o Chico percebeu que eles já estavam fortalecidos, havia as palestras, até reunião mediúnica eles haviam iniciado. E o Chico então disse para eles: agora eu preciso seguir o meu caminho e vocês vão seguir o de vocês. Agora vocês vão tomar conta das atividades.
O casal ficou triste, mas entendeu. O Chico precisava continuar a sua tarefa. E passou-se alguns meses. O Chico sem ter notícias da família, do casal. Eles eram muito pobres. O único recurso financeiro que eles tinham é uma vaquinha que dava leite. E o leite era vendido para a sobrevivência da família. Um dia, o Chico encontrou-se nas ruas de Pedro Leopoldo com um homem. Quando o homem viu o Chico, já atravessou a rua, foi para o outro lado do passeio. O Chico achou muito estranho, chamou pelo nome, o homem não teve como escapar. E então Chico foi ao encontro dele. E como vai a nossa casa espírita? O homem desconcertado disse: sou Chico, nós fechamos. Fecharam a casa espírita, mas por quê? Porque o povo da região disse que depois que nós estamos mexendo com essas coisas é o espiritismo, para quem não sabe. Depois que nós estamos mexendo com essas coisas, tudo piorou por lá. E não é que piorou mesmo, Sr. Chico. Veja bem, nós perdemos a nossa vaquinha mimosa. O único meio de sobrevivência da nossa família. Nós estamos passando dificuldades financeiras. Ora, se nós fundamos a casa espírita, era para nós sermos condecorados por Deus. Não era para ter mais problema. E o Chico então assentou-se com ele, conversou largamente. E o homem saiu dali melhor do que havia encontrado com Chico. Mais ou menos 30 dias depois, Chico encontrou com o homem de novo no centro de Pedro Leopoldo. O homem estava mudado, feliz, com um sorriso nos lábios. E o Chico chamou e perguntou: mas que alegria, meu irmão. Sou muito feliz, Chico. O senhor tinha razão. A nossa casa espírita é um ponto de luz na zona rural para trazer alegria a muitas pessoas e também a nós. Que bom, meu irmão, disse o Chico. Então já superou a perda da vaquinha mimosa, não é mesmo? Ele disse: já, Chico, eu nem te conto. Nós estávamos na reunião mediúnica, quando de repente um médium, eu achei tão estranho. Aproximei-me do médium, dei passes e disse: aproveite a oportunidade, meu irmão. Converse conosco. De repente, Chico, eu tive uma intuição. Só podia ser dos benfeitores espirituais. Disse: é você, vaquinha mimosa, que aqui está? E ela disse: mu. E na linguagem do mu, Sr. Chico, eu descobri que a vaquinha mimosa está nos currais espirituais. E é por isso que eu estou muito feliz. O Chico o abraçou e disse: que é bom, não é, meu irmão? Continuemos o trabalho e no estudo. Porque o Chico dizia que não queria tirar a ilusão da cabeça de ninguém. Imagine se ele dissesse para o homem que a vaquinha mimosa não tinha se comunicado na reunião mediúnica, porque vacas e nenhum animal comunica-se em reuniões mediúnicas. Ele fechava a casa espírita no outro dia. Então ele estava esperando que o homem pudesse, através do estudo, em O Livro dos Médiuns, entender que as comunicações se dão somente através do raciocínio, através da intelectualidade na transmissão das informações, das mensagens. Então o Chico contava essas histórias para trazer uma picada de alegria, de bom humor nas pessoas, para que pudessem esboçar os seus corações a alegria de viver. Nós oradores, que viajamos bastante levando a mensagem de Jesus, sempre quando escutamos uma história, gostamos de repassar. Muitas pessoas dizem assim: vou te contar um segredo. E diz: não conte não, porque eu sou um túmulo aberto. Conta o segredo, já está na boca do povo. Logo, logo, vamos contando para outras pessoas, porque sempre a história de alguém pode servir de exemplo para outra pessoa. Mas aqui no Espírito Santo, na cidade de Colatina, bem próximo daqui,
nós soubemos de uma história e vamos ter que contar. Dizem que nos idos tempos de Colatina, quando a cidade era um pouco menor, todos conheciam a todo mundo. Havia um casal que há 35 anos estavam casados. Eles haviam fortalecido seus elos, eram católicos, conheceram na época da mocidade. E quando eles se conheceram, a jovem, que era a esposa, agora mais velha, era mal falada na cidade, porque ela se vestia de maneira espalhafatosa, sempre muito maquiada, com as roupas muito exuberantes. E quando andava pelas ruas, todos falavam dela. Mas quando o rapaz a viu, apaixonou-se e resolveu se casar. Porque casou-se não com a roupa dela, casou-se com a pessoa que ela era. Mas à medida que o tempo foi passando, eles foram envelhecendo, e a mulher continuou tendo os mesmos hábitos, porque ela tem autoestima, ela não se deixa influenciar pelo que os outros pensam. Mas quando chegavam à igreja para as missas, a igreja superlotada, quando eles entravam de mãos dadas, o casal, a igreja toda olhava. E não sei por que quando a gente quer falar de alguém, ou a gente abre a aba do braço e ficamos cutucando a pessoa do lado, ou então parece que está com torcicolo, fica fazendo assim com o pescoço. Não sei por quê. Era a igreja. Quando eles entravam, ele tinha vergonha, porque toda a igreja comentava. E um dia, houve na cidade colatina uma procissão em homenagem à Nossa Senhora. Na época que os católicos mandavam fazer roupas, se preparavam para a festa, e no dia ela foi ao cabeleireiro, fez maquiagem, e quase à hora da procissão, estava o marido esperando na sala, porque não sei porque que os maridos ficam esperando na sala, com algumas exceções. Quando a esposa apareceu, ele só não desmaiou porque não teve tempo. Quando olhou, ela estava toda reluzindo, e ele perguntou, mas vai desse jeito para a procissão? Ela disse, é claro que eu vou, mas parece que vai para uma festa. Ela disse, mas eu estou indo para a festa de Nossa Senhora. Com essa roupa eu não vou com você. Então fique, porque eu já estou indo. Ela era decidida. Mas ele estava decidido também, e disse, pois que vá, porque eu vou ficar. E então, ela foi para a procissão e ele ficou em casa, assistindo a programação maravilhosa da Rede Globo de televisão. Quando ela voltou por volta das 22 horas, o marido assistindo a televisão, ela estava feliz, trauteando o hino que havia cantado na procissão. E nós homens, como as mulheres sabem, não somos curiosos, nós somos apenas interessados nas coisas, não é? Então o marido ficou olhando de esguelha para a mulher, ela toda feliz, andando para um lado para o outro. E ele perguntou, mas o que é isso? O que é isso? Foi para a procissão, voltou mais feliz? Foi a vingança dela. Ela colocou a mão na cintura e disse para o seu governo, as pessoas aqui em Colatina me confundiram com a mãe de Jesus. E ele disse, mas é mesmo? Como que você teve essa certeza? Porque elas passavam perto de mim e diziam, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Graças a Deus arranquei sorrisos, não é? Nosso dia já está ganho. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. A alegria de viver, meus amigos. Já nos dizia o grande comediante. Mas dentre as várias frases, porque não seria impossível falar de todas elas, há uma que toca profundamente o nosso coração, que foi dita por Madre Teresa de Calcutá. Ela disse, eu sou uma gota no oceano, mas se não existisse, faria falta. Que consciência! Alguém que realiza um trabalho no bem e sabe que este trabalho faz a diferença. Porque às vezes nós pensamos assim, mas o que eu faço não vale nada. Mudar para quê? Todo mundo faz, todo mundo é assim. Mas se todos pensam da mesma forma, ninguém alterará comportamentos.
Quando nós realizamos algo para o bem, nós estamos realizando a diferença no meio em que nós vivemos. Agora há pouco, no início da nossa palestra, Roberto nos passou o vídeo da Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG que realiza o trabalho na África. Quando Wagner Moura, que é o coordenador da ONG, foi a Moçambique pela primeira vez, iniciou as atividades, eram 75 crianças. Apenas 75 crianças, das 2 milhões de crianças que precisam de auxílio. Parecia uma gota no oceano, e verdadeiramente o era. 75 crianças para 2 milhões. Mas se ele não acreditasse no seu trabalho, se ele não fortalecesse, se ele não levasse adiante os seus objetivos e os seus ideais, hoje a ONG não estaria atendendo a 9 mil crianças, em 23 unidades em Moçambique e em Madagascar. Ainda é uma gota no oceano. Ainda há muito que ser realizado. Mas este trabalho realizado com essas crianças já fazem a diferença. Nós estamos com a primeira jovem na faculdade, que iniciou com o projeto há 7 anos atrás, e agora já ingressa para a faculdade, tendo perspectivas para o futuro, tornando-se uma mulher de bem, para lutar com dignidade, com esforço e com determinação. Mas nós gostaríamos, para finalizar o nosso encontro dessa noite, com essa frase de Madre Teresa, contar uma pequena história real, que as histórias reais, elas muito nos ensinam. Essa história, ela aconteceu aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na capital. Uma socialite que morava no bairro Copacabana, todas as manhãs fazia caminhada na orla. E ela observava que no semáforo sempre estavam 2 crianças que pulavam entre os carros, pedindo esmolas. Elas batiam nos vidros, alguns abriam, outros fingiam não ver. E eram crianças muito parecidas, que ela logo percebeu serem irmãos. Um tinha por volta de 10 anos de idade e o outro 12. Pulavam como se fossem pássaros por sobre os carros. Um dia, quando ela voltou da sua caminhada, ela ficou encostada no portão do prédio de luxo e teve compaixão. Teve compaixão e chamou os irmãos, dizendo para eles que iria buscar algo para eles comerem. As crianças ficaram muito felizes. Mas quando ela subiu no apartamento e abriu a geladeira, por incrível que pareça, não tinha nada para oferecer. A única coisa que ela encontrou foi uma caixa de leite. E ela imaginou, crianças adoram leite. Então, eu vou levar para elas. Desceu o elevador, entregou para o irmão mais velho, de 12 anos, e disse para ele, é para vocês. É para os 2 tomarem. E ela viu que os 2 se assentaram no meio-fio. E atenta observou o diálogo. O irmão mais velho, que estava com a caixa de leite na mão, entregou para o irmãozinho que estava ao lado e disse, você é menor do que eu, tome você o leite. O irmão menor levantou-se, colocou a mão na cintura e disse, não, senhor, você é mais velho do que eu, precisa de mais forças, você que tem que tomar. E o irmão mais velho, não, é você que tem que tomar. E eles começaram a discutir quem é que tomaria o leite. Se fôssemos, nós já tínhamos tomado todo o leite. Mas eram as 2 crianças que discutiam entre si. Quando o irmão mais velho percebeu que o pequeno não tomaria, o que ele fez? Cerrou os lábios, a senhora viu, levou a caixa de leite à boca e não tomou uma gota. Entregou para o menor e disse, deixei um pouquinho para você. E o irmão mais novo tomava os goles volumosos do leite, deixando derramar pela boca, coisa de criança.
De repente, o irmão menor olhou dentro da caixa, disse: deixei um pouco para você, e entregou para o mais velho. O mais velho cerrou os lábios de novo, levou a caixa de leite à boca, não tomou nenhuma gota, e disse: ficou mais um pouquinho, você quer? E o irmão mais novo tomou até o último gole. Ao tomar, então, o último gole de leite, ele pegou a caixa vazia, o pequeno, jogou na lata de lixo próxima e saiu pulando entre os carros para continuar pedindo esmolas. O mais velho pulava de alegria, pulava de contentamento, e a senhora que tudo assistia não suportou. Chamou o mais velho: que tanta alegria é essa? Por que está feliz? Eu vi que você não tomou nenhuma gota do leite. E ele então, olhando para a senhora, disse: eu estou feliz porque hoje o meu irmãozinho se alimentou. Há 3 dias nós não comemos nada. Trabalhamos aqui entre os carros porque a nossa irmã é doente. Ela está acamada, precisa de medicamentos que o governo não dá. Então nós precisamos comprar. Nem sempre sobra para o alimento. E hoje o meu irmãozinho tomou uma caixa de leite. Aquela senhora com lágrimas nos olhos, ela que podia fazer tanto, mas que fazia como uma gota no oceano a diferença naquele momento, subiu ao seu apartamento, foi à despensa, encontrou outra caixa de leite, entregou ao maior e disse: esta é para você. Que nós possamos fazer a diferença também, por onde nós passarmos, acendendo as luzes do Evangelho dentro do nosso coração. Para o nosso coração é uma alegria estar de volta à casa de irmão Tomé, nas reflexões essa noite em torno do Evangelho. E antes de nós voltarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige nessa noite, nós queríamos fazer uma divulgação e um convite para todos vocês. A divulgação nós já começamos a realizar, que é a respeito do projeto que nós fazemos parte. Nós já passamos o vídeo que os senhores puderam assistir no início da nossa palestra, com o trabalho realizado pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Vários são os desafios que nós estamos tendo. Temos vários projetos aqui no Brasil, com crianças com microcefalia, com os refugiados da Venezuela, que estão chegando aqui no Brasil, com os jovens em Campo Grande, na periferia. Também temos o desafio agora de construir uma cidade, a cidade da fraternidade em Madagascar. Nós ganhamos um imenso terreno e precisamos começar a trabalhar para erguer as edificações, para que as crianças, adultos possam morar. Há várias formas de ajudar, apadrinhando o projeto, divulgando para que outras pessoas possam conhecer, participando conosco das caravanas. Aqui no Espírito Santo nós já tivemos várias pessoas que estiveram conosco, inclusive nessa noite nós temos a presença aqui da Mary, com seu esposo Antônio, que fizeram parte da última caravana da educação, que nós somos coordenadores, que foi no mês de abril deste ano. O ano que vem iremos novamente com outras atividades. Então aqueles que tiverem interesse em apadrinhar, em conhecer o projeto, podem nos procurar ao final. Nós estaremos lá embaixo para poder responder os questionamentos a respeito da ONG ou quaisquer outros. Temos vários livros publicados, cuja renda é revertida para essa instituição e para outras, entre eles o livro que foi tema da palestra de hoje, Sob a Luz do Evangelho, com as 100 frases dos pensadores. Nesse livro nós temos também as fotos das crianças que fazem parte do projeto. Temos também o nosso último lançamento, que é o livro Provérbios de Luz. Este livro é muito interessante, porque o benfeitor Fritzschein, ele toma os ditados populares, os provérbios do nosso dia a dia, e comenta à luz do Evangelho e do Espiritismo. Pimenta nos olhos dos outros é refresco,
Mentira tem perna curta. Melhor um passo na mão do que dois voando. E assim por diante. Esses e outros livros também infantis estão à disposição de todos. E o convite que nós temos para fazer é a respeito de uma caravana que nós vamos realizar em 2019, onde durante 17 dias nós vamos fazer os caminhos de Jesus, andando e cantando. Essa viagem, ela vai acontecer em Israel. Durante 17 dias, nós vamos visitar a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Vamos a Nazaré, a Cafarnaum, a Magdala, Jericó e Jerusalém. E nestes ambientes, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. Porque muito mais que uma viagem turística, é uma viagem de estudo, onde nós vamos contar com a participação da Elizabeth Lacerda, que é uma cantora do nosso movimento espírita, que vai estar abrilhantando a nossa viagem. Nós gostaríamos de pedir a atenção dos senhores por mais alguns minutinhos. Vamos pedir o Roberto para nos auxiliar. Nós trouxemos um pequeno vídeo falando a respeito dessa viagem, com a participação da Elizabeth Lacerda, para que vocês possam sentir um pouquinho do que nós vamos sentir pelos caminhos de Jesus, com a música de Elizabeth Lacerda.